Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, é uma enorme satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos as considerações de hoje, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que Tu tens proporcionado em nossas vidas, especialmente essa bênção maravilhosa de podermos acessar a Tua palavra através da lição e podermos nela encontrar o sustento para a nossa fé. Nos fortaleça, Senhor, nos capacite a compreensão do tema e que tenhamos pela Tua graça, pelas Tuas bênçãos, condição de praticar e principalmente também, Senhor, de poder ensinar aqueles que nos servem. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Hoje, unidade em Cristo. Aqui temos o verso de abertura, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, que diz o seguinte: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Irmãos, pensar igual, todo mundo sabe que não pensa. A íris do olho é diferente, é única de cada um, como a digital do dedo também é única de cada um. Então cada um tem o seu modo de ser e de viver. Mas o que a palavra de Deus está buscando alcançar a mim e a você com esta mensagem, como foi Paulo usado pelo Espírito Santo para alcançar os nossos irmãos contemporâneos dele naquela época, o propósito é fazer com que eles tenham harmonia, se entendesse para nós, que nós nos entendamos, que nós saibamos reconhecer e conhecer o limite de cada um, hora de falar, hora de ouvir, hora de adorar ao Senhor e entendermos principalmente que nós somos réis mortais, servos do Senhor, mordomos de Deus, e todos, de igual modo, prestaremos contas com o Senhor de tudo o que Ele nos colocou nas mãos para administrar. E para que isso seja possível, nós precisamos de olhar no contexto individual como crentes e no contexto coletivo como irmãos de fé, como igreja, como congregação. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Problemas em todas as igrejas existem. Nos dias de Paulo existiu demais. Nos dias que Cristo estava com seus apóstolos, era problema demais. Isso nunca deixou de existir. E enquanto existir o pecado nesse mundo, continuará existindo os problemas. Mas se cada um potencialmente se torna um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro filho de Deus, esse que se mantém conectado com a luz, ele reflete a luz de Cristo no seu semelhante. E isso muda tudo. Porque aí tanto o indivíduo quanto o coletivo passa a ter o reflexo da luz de Cristo e ter um foco, uma direção só, uma harmonia. Isso é fundamental, meus amados. O problema das panelinhas na igreja.
Aqui nós vamos trabalhar agora praticamente quase que o resto da semana em cima desse tema da tal da panelinha. Irmãos, essas panelinhas, em todo o meio da sociedade existe ele. Existe a panelinha em casa, existe a panelinha na vizinhança, existe a panelinha no trabalho, existe a panelinha na política, nos governos, etc. Toda a vida existiu essas panelinhas, seja para preparar alimento bom ou alimento ruim. Toda a vida existiu. E na igreja não é diferente. Tenha sempre, todas as igrejas daqui e dali aparece a tal da panelinha. Da mesma forma. Sabe se é para cozinhar o que presta ou o que não presta. Mas geralmente, falou em panelinha, é o que não presta. Porque o que presta não precisa de panelinha, já vai logo é pro tacho. Faz tudo de uma vez, todo mundo come igual. Porque todo mundo tem o mesmo propósito. Esse é o foco que a lição procura nos direcionar. Por isso que 1 Coríntios 1:10, como nós acabamos de ler, Paulo está dizendo que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Por isso que ele comentou isso aqui. Por isso que palavras muito fortes foram usadas por Paulo durante o tempo em que ele escreveu essas cartas, porque tinha como propósito dar uma sacudida nos crentes para que eles refletissem com a determinada urgência que o caso requeria, então, e requer até hoje. Inclusive, essas panelinhas causou tanto problema na igreja nos dias de Paulo, não é diferente dos nossos dias hoje, que lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 a 3, a gente vê que estava acontecendo até de os irmãos processar uns aos outros. Tanto que estava grave o problema. Isso não mudou, meus irmãos. Esse problema continua, porque o inimigo se especializou em criar divisões. Ele cria divisão dentro de casa. Por isso que tem tanto de problema que tem relacionado a separações conjugais. Porque o inimigo tem essa especialidade de querer separar, criar problema. E ele faz isso na vida conjugal, ele faz isso no governo, ele faz isso na igreja. E procura separar. Porque as pessoas separadas perdem o foco. As pessoas separadas vai perdendo o sentido, vai se distanciando e se isolando. Lembra quando o leão quer pegar algum animal que pertence a alguma manada? Vocês já assistiram muito esses filmes? Aí tem na internet, tem nos filmes de um modo geral. Eles cercam o bando e provoca, e aquele que, na hora que o bando está correndo, aquele que vai se isolando, vai ficando de lado, é o que cairá nas garras do leão ou dos leões. E assim todos os bichos. O cachorro, quando sai para caçar, faz da mesma forma, e todos os predadores fazem da mesma forma. E com relação a predador, a Bíblia, em algum certo ponto, comenta que o inimigo é o leão procurando a ocasião para devorar. E aí? Por que a gente tem que estar fazendo parte de panelinha e essa panelinha vai acabar sendo isolada, enfraquecida e perdida? Para que isso? Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. O terceiro tema, centrados em Jesus. O que nós estudamos na abertura, até agora estamos vendo, aprofundando na questão da panelinha, meus amados. Nós precisamos de lembrar que Paulo comenta em 1 Coríntios 12, 27, que apesar de sermos diferentes uns dos outros, ele nos compara com o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Apesar que cada membro tem sua função distinta, assim também é no corpo de Cristo e assim também é na igreja. Mas a cabeça é de Cristo. E nós precisamos de aprender a obedecer essa harmonia para que esse corpo chamado igreja, que a cabeça é Cristo, aprenda a agir com foco, com dinamismo, com direção. Só assim nós conseguiremos cumprir com a missão que Deus tem nos confiado como indivíduos e como igreja. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Panelinha não dá futuro, nunca deu e jamais dará. E quando a gente aprende a centrar o nosso foco em Cristo, ao invés de focar em líderes, ao invés de focar em seres humanos, vai focar em Cristo. O ser humano é interessante, sim, quando ele reflete
o comportamento de Cristo. Aí é interessante. Quando ele reflete o cumprimento da palavra de Deus, aí é bacana. Mas nós vimos Cristo através do testemunho dele. Mas quando acontece a questão de panelinha em torno de liderança, não tem nada a ver. Aí está mais para o lado de se identificar com Lúcifer do que com Cristo. Porque Lúcifer se exaltou e formou panelinha no céu, e a panelinha foi toda expulsa de lá. Saiu de lá nas carreiras, numa guerra que eles foram lançados aqui na terra. E o problema é grave. E por isso as panelinhas por aqui é muito brava. Fique esperto. As panelinhas aqui na terra acabou criando potestades cheias de força para tudo quanto é lado, que na nossa visão limitada é vista até como poder. Apesar que sabemos que poder só Deus. O resto é resto. É força. Forças que nós não conhecemos ainda, não temos ideia. Mas faz estrago, muito estrago. Até a natureza que é boazinha onde a gente mora, vocês percebam os estragos que acontecem na natureza. Quando fala num tsunami, quando fala numa tempestade, quando fala num raio que bate numa região que está cheia de gente, ou numa região que está cheia de gado, cai tudo uma vez morto no chão. Coisa doida, hein? Então as potestades da maldade é muito encrenca, é muito tenso. E o diabo formou essas potestades. E a coisa é gravíssima. Nós só vencemos as potestades com o escudo do cristão, o escudo da fé, orientado pela própria palavra de Deus. No quarto tema, sabedoria e maturidade. Aqui quando Paulo entra em 1 Coríntios 3, verso de 1 a 4, ele dá a solução. Não é para mostrar o defeito e o problema, mas trazer a solução. A palavra de Deus tem essa virtude. Independente do personagem que fez parte de escrever alguma parte dessa escritura sagrada, ele foi usado como instrumento para transmitir, mostrar os problemas e transmitir a solução para todos nós. E aqui está a solução para o problema das panelinhas: sabedoria e maturidade. É isso que nós buscamos na palavra? É isso que nós buscamos quando vamos cumprir nossa missão na igreja e no mundo? Se é sabedoria e maturidade, glória a Deus. Nós encontraremos o caminho da harmonia. E a igreja vai funcionar como se fosse uma orquestra, numa sintonia só. Coisa linda. E a música vai chegar aos ouvidos de todo o povo tribulino. Paulo comenta que essa sabedoria não é a sabedoria do mundo. O que nós podemos perceber aqui em 1 Coríntios 2,6 é que essa sabedoria é a sabedoria divina, de cunho divino. Essa sim nos amadurece e nos fortalece na fé, nos conduz como cristãos sábios que tenham um propósito nesse mundo e que saibam agir, sabem ouvir na hora certa, sabem falar na hora certa, sabem agir na hora certa. Não são como lesmas mortas, e muito menos cristãos sem foco, sem rumo, sem propósito. Nós temos foco e temos propósito. Hoje, por coincidência, eu passei por uma experiência interessante. Tem um irmão nosso, o irmão Klaus Ribeiro. O irmão Klaus, ele tem casa aqui no condomínio, construiu, foi o primeiro a construir casa aqui no condomínio, construiu até primeiro do que eu. Eu tinha só um ranchinho aqui, não tinha casa ainda. Agora que eu estou, graças a Deus, eu estou finalizando a minha casa. Já está toda pintada por dentro, por fora, tudo arrumadinho. E está faltando só colocar o piso da varanda. E esse piso, pela graça de Deus, amanhã estará chegando aqui, no domingo, né? E nós poderemos então estar colocando o piso da cozinha e passar a régua então nessa questão dessa construção, que eu fiz pela fé até hoje. Graças a Deus consegui chegar a esse ponto. Já estamos colocando os móveis dentro de casa, tudo certinho, já estamos dormindo, já estamos, enfim, já tem energia, água, está tudo funcionando, está pintada por dentro e por fora a casa, tudo arrumadinho já. Está faltando só mesmo o piso de fora. Klaus me ligou nessa madrugada. O que é mais curioso é que o Klaus, ele sofreu alguns AVC e
E ele tem sequelas. E mesmo assim, ele empreendeu essa campanha porque ele é um servo do Deus Altíssimo. Sempre teve foco. Sabe o que quer. E ele passou por uma experiência recentemente difícil na vida dele. Está passando ainda. E hoje ele, por causa dessas sequelas, ele não pode, ele não consegue dirigir com tranquilidade e tal. Então acabou que ele também acabou desfazendo por motivo de força maior. Ele está sem carro no momento. Mas ele preocupado com uma coisa, falou: irmão, se por acaso o decreto dominical estourar a qualquer momento, que nós sabemos que vai ser a última crise, é o pivô da última crise que vai estourar nesse mundo, e por coincidência, esse presidente que assumiu os Estados Unidos agora, ele, que está no momento, nesse ano de 2026, administrando a nação, vocês estão vendo a movimentação dele aí no planeta todo. Ele iniciou o seu governo exatamente trabalhando em cima do decreto dominical a título de Estados Unidos da América, com foco harmônico com o papado, para que isso possa se estender para todo o planeta. Muitos serão surpreendidos com esse assunto. E ele, como está acompanhando de perto isso, e todos aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem do peso que vem com essa informação, ele me pediu, falou: irmão, se estourar, o senhor vem a Brasília me pegar, me levar para aí? Eu falei: irmão, com certeza absoluta, pode contar comigo. Tem outras pessoas que estarão vindo, e se alguém que estiver vindo puder pegar, puder buscá-lo, beleza. Se não, pode ter certeza, eu irei com todo prazer, porque ele é meu irmão, como todos os irmãos em Cristo Jesus mora aqui dentro do coração. E o que nós podemos fazer uns pelos outros, nós devemos sempre fazer, porque assim o Senhor o disse. Pense nisso, Maria. Pense nisso, Maria. Esse moço, com sequela, com tudo, ele está focado, e a casa dele está aqui, prontinha. Estourou, ele vem bater aqui. Essas pessoas, irmão, estão dispostas a enfrentar qualquer situação para viver pela fé. Eles não abrem mão, eles priorizam as coisas do reino de Deus, porque eles têm certeza absoluta que o resto é acrescentado. Pense nisso, Maria. Pense nisso. No quinto tema, servir como Cristo. Se nós estudarmos 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, nós podemos tirar como resultado que o que acontecia na realidade nos dias do apóstolo Paulo é que no mundo greco-romano havia acirrada competição das figuras políticas, filósofos, religiosos, pensadores, etc. Aparentemente a busca de aprovação cultural, exaltação do eu, né? Tem que aparecer o eu. Se eu não aparecer, não está certo. Principalmente, eu sou um dizimista poderoso, eu sou um ofertante poderoso, eu sou um líder poderoso. Aí o eu, né, fica grandão, e aí é problema. Foi problema nos dias de Paulo e continua sendo hoje. Donos de igreja é os que mais arregimentam as tais das panelinhas. E aonde vem a tal das encrencas. Vem voado. E é dor de cabeça, um em cima da outra. Irmãos, nós podemos ver que aqui em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, em Filipos também tinha esse tipo de problema. Quer dizer, só na Bíblia nós, citando só esses dois, sem lembrar do Êxodo, né? Lembra lá? Araão e Miriam com Moisés, por causa da esposa Cuxita que ela arrumou, que encrenca que virou aquilo, que bronca que teve. E o bezerro de ouro, dentre outras e outras crises que lá no Êxodo já se enfrentou. Acha que hoje nós enfrentaremos? Acha que também, quando estivermos nos refúgios, isso não deveria se repetir? Tomara que não, mas temos que estar preparado, porque o inimigo não dá mole. Aonde tem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles, disse Cristo.
Mas aonde tem 2 ou 3 isolados também do grupo, o inimigo estará no meio deles, trazendo problema. E como que a pessoa se isola? Ao invés de criar o espírito de harmonia estando junto com todos, fica criando espírito de divisão, colocando o eu na frente. E colocar eu na frente, o eu mortal meu, o eu mortal seu ou de qualquer pessoa, que diferença faz? É tudo mortal, tudo cheio de problemas. O eu divino é que precisa de ser colocado na frente de mim, da frente de você e de todos. Porque o eu divino não erra, é foco. Aí é maturidade espiritual, guiada pelo Espírito Santo. Aí encontra harmonia, não desentona, não desafina instrumento nenhum dessa orquestra maravilhosa da salvação. Pense nisso, amados. Pense nisso, amados. No 6º tema, estilo de vida que reflete a cruz. Irmãos, eu achei interessante uma citação do texto aqui. Líderes cujo o estilo de vida expressa a submissão da cruz e expressam a submissão a tudo aquilo que foi feito lá na cruz. Palavras acrescidas para a honra e glória de Deus. Isso porque somente ao que foi feito na cruz, acréscimos novamente, tem o poder para reverter qualquer forma manipuladora de controle em favor da submissão à palavra de Deus. Líderes semelhantes a Cristo atribuem o êxito de seu ministério unicamente a Deus. Em seu ministério terreno, até mesmo Jesus, como homem, atribuiu glórias ao Pai, como vemos em João, como podemos ver no Evangelho de João, capítulo 17, verso 4. Paulo está comentando isso, irmãos, porque dentre os problemas das panelinhas que surgiu lá, a maior força estava acontecendo entre panelinhas que queriam seguir a Apolo e panelinhas que queriam seguir a Paulo. E ele bateu de frente com força mesmo, mostrando que tanto ele quanto Apolo, foram açoitados, foram presos, foram caluniados, foram humilhados, foram perseguidos, foram tratados como lixo, como criminosos, como pessoa jogada sem valor nenhum nesse mundo, e sujeito a ser morto a qualquer momento, como acabou sendo de fato. Paulo mesmo foi decapitado e todos os apóstolos foram sacrificados. Só João escapou e assim mesmo foi jogar ele no caldeirão de óleo fervendo, viu que não matou, não fez mal nenhum para ele, exilaram ele na ilha de Patmos e morreu lá exilado. Mas irmãos, é tenso, é muito tenso saber que se tivermos um estilo de vida diferente da iluminação que Paulo, pelo Espírito Santo, mostrou aqui nas suas cartas a Coríntios, a Filipos, etc., se tiver qualquer foco, estilo de vida diferente de que é exaltar a Cristo, o eu divino em nós, se qualquer coisa diferente disso, é dor de cabeça, é perdição na certa. Panelinha é de encrenca pura, é cozinhar tranqueira, só vai dar problema. Nós precisamos de harmonizar tudo num tacho só, que é o pão vivo que desceu do céu, nessa enorme bandeja, nesse enorme tacho, para que todos possam pegar e comer, e ter fome. Porque o pão da vida é a palavra de Deus mesmo. Aquele que comer da minha carne terá fome. A carne de Cristo é a palavra de Deus mesmo. Beber o sangue dele, ele está disposto a negar a si próprio, tomar a nossa cruz de circunstâncias e segui-lo com foco de cumprir para a honra e glória de Deus com a missão que ele tem nos confiado. Esse é o 7º tema, sintonia. Queria citar um texto de Testemunho para a Igreja, volume 4, página 17, que diz o seguinte: Deus está conduzindo um povo para ficar em perfeita unidade sobre a plataforma da verdade eterna. Cristo se deu ao mundo a fim de poder purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, como diz Tito, capítulo 2, verso 14. Esse processo de purificação visa limpar a igreja de toda injustiça e do espírito de desavença e disputa, de modo que seus membros possam construir ao invés de destruir, e concentrar as energias na grande obra que está diante dele.
É plano de Deus que todo o seu povo chegue à unidade da fé. A oração de Cristo, pouco antes da sua crucifixão, foi para que seus discípulos fossem um, assim como ele, o Pai, o era, para que o mundo cresce que o Pai o tinha enviado. Essa tocante e maravilhosa oração vem através dos séculos até nossos dias, pois suas palavras foram: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ó Senhor, essa palavra me alcançou, Senhor, e alcançou todos aqueles que estão ouvindo neste momento esta palavra. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Capacita-nos, Senhor, ao cumprimento pleno de nossa missão, para que a tua honra e a tua glória seja manifesta nesse mundo através do nosso comportamento, do nosso testemunho. Dirija-nos, Senhor, prepare-nos para o teu reino e que em muito breve possamos encontrar contigo nas mansões eternas. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há